Olá pessoal, a aula de hoje é sobre integral definida. A integral definida está relacionada com a área, né, formada entre o eixo x e uma curva, a partir de uma função f de x. Então uma curva que na verdade é o gráfico de uma função f de x, como a gente está vendo aqui na figura. Então a integral definida, seria uma aproximação desta área aqui, desta área que fica sob a curva, quando a gente delimita um intervalo AB. Então ela é definida justamente porque a gente define, um intervalo. A gente diz que vai de um certo número real A, até um outro número real B. E a gente pretende encontrar essa área. Por que tem esses retângulos aqui, abaixo da curva, Porque, na verdade, como a gente já discutiu um pouco no método dos retângulos, na primeira aula aqui sobre integral indefinida, a área de uma curva, que é um gráfico de uma função contínua aí, em um certo intervalo de números reais, essa área a gente não consegue calcular ela exatamente. A gente pode, uma das maneiras de fazer é aproximando, por área de polígonos. E a ideia dessa aula aqui, da integral definida, é justamente, então, aproximar a área dessa região formada entre o eixo x e a curva, por retângulos. A ideia básica da aula seria esse desenho que está aqui, esse gráfico que está aqui. Então, a gente tem uma curva e a gente vai aproximar essa área que a gente pretende calcular pela soma, das áreas de retângulos. Então, tem duas ideias aí que são interessantes. Primeiro, a ideia de aproximar, uma área que, a gente não tem como medir exatamente, não tem como calcular exatamente também, mas a gente pode aproximar, então, por área de polígonos, essa é uma ideia. E a outra ideia é a soma, a soma de todos esses polígonos, porque são vários polígonos pequenos, e somando todos esses polígonos a gente tem a área total. Então são essas duas ideias que a gente vai ver hoje, como se faz isso mais tecnicamente, utilizando algumas fórmulas aí que a gente chama de integrais definidas. Bom, primeiro essa ideia de somar, somar vários polígonos, e aproximar a área de uma curva a partir desta soma das áreas dos polígonos, ela vem lá de um matemático chamado Bernhard Riemann, que viveu entre 1826 e 1866, Então, como diz aqui, ele foi um matemático que contribuiu para o desenvolvimento da geometria diferencial e da teoria da integração. Então, apesar de ter vivido pouco tempo, o Riemann ele criou várias teorias aí que são muito importantes até hoje aí na matemática. Só para dar um exemplo, a geometria riemanniana, a geometria diferencial, que surgiu a partir dos trabalhos dele, serviu como embasamento, por exemplo, para a teoria da relatividade. A geometria diferencial é muito utilizada aí pelos astrofísicos quando a gente fala de topologia, as formas a forma geométrica, do universo. E por isso, por essas contribuições, mas especificamente aqui para o cálculo diferencial integral, o Riemann tem uma ideia que é a de somas, ficaram conhecidos como somas de Riemann, que é justamente a soma, a formalização matemática dessa ideia de somar a área de polígonos para constituir, tentar aproximar a área de um gráfico formado por uma função, e o eixo x, entre o gráfico e o eixo x. Bom, formalmente, como a gente pode dizer o que é uma função integrável? Primeiro tem esse conceito de função integrável, foi isso que o Riemann, na verdade, esclareceu, e com isso e a notação que ele criou, a partir disso a gente pôde chegar na ideia de integral definida, ou pôde utilizar a integral definida formalmente, vamos dizer assim. Então, dizemos que uma função f é integrável em um intervalo fechado finito AB, se existe o seguinte limite, então é o limite que é um somatório, olha só esse limite, vamos entender essa expressão, é o somatório, de um produto. Qual é esse produto, É f de xi vezes delta xi. O que é xi, Na verdade é o seguinte, a ideia é a gente pegar um intervalo que começa em A e termina em B, um intervalo fechado. A é o primeiro ponto e B é o segundo, então a gente vai chamar o A de x0,
depois vai ter o x1, o x2, né? Vão ter vários pontos ali desse intervalo. Como a gente não precisa dizer exatamente quantos são, pode ser, porque isso é arbitrário, pode ser quantos a gente quiser escolher, então a gente vai dizer que tem n pontos, né? Então o último ponto vai ser o xn, que vai ser o b. Entre esses vão ter vários pontos que a gente pode dizer que é xi, né? A gente pode botar um índice. Esse i pode ser, né, 10, 11, 12. O que importa é que são pontos que estão lá não vou dizer pelo meio, porque não é exatamente no meio, mas que estão ao longo, né, desse intervalo. Então, se a gente pegar um xi qualquer, né, essa aqui é a ideia, então eu vou ter o xi menos 1 aqui, né, o que está representado na figura, né, o que está antes aqui, e vou ter um xi mais 1, ou seja, poderia ser aqui x10, x11, x12, por exemplo, tá? Bom, e nesses intervalos nós vamos ter retângulos, né, retângulos que vão, né, se aproximar da área. Opa, aqui passei um pouco, mas a ideia é essa aqui, ó. A gente vai ter retângulos que vão se aproximando aí da área da curva, né? Então a curva vai estar por aqui, ó, e a gente vai ter vários retângulos que vão se aproximar, então, da área dessa curva, né? A gente poderia ter uma curva assim, ó, certo? O que vai ser a área, né, delimitada pela curva e pelo eixo x? Vai ser a soma desses retângulos. E quanto vale a área de cada retângulo? É a diferença, né, entre x, por exemplo, aqui, ó, xi menos 1 e xi, né, a diferença entre eles, né, o delta xi, portanto, né, delta xi, a diferença dos valores de x aqui no eixo, tá? E a área do retângulo, o que é? Base vezes a altura do retângulo. Mas a altura do retângulo vai ser exatamente o f de xi. Vai ser aqui, na verdade, nesse caso aqui, né? Vai ser o f de xi, ó. Então vai ser xi vezes f de xi, né? Desculpem, delta xi, né? Essa diferença, vezes a altura, que vai ser exatamente o valor da função no ponto xi, né? F de xi. Eu vou ter a área deste retângulo aqui, tá? Bom, se eu for somar com a área de todos os outros retângulos, né? A gente vai ter, então, esse limite, no limite disso, né? Então, a gente vai ter a área da curva, né? Ou seja, se eu tiver a melhor aproximação possível da soma desses retângulos, né? O menos erro, o menor erro que a gente conseguir ter aqui, né? A diferença para a curva, isso vai ser, então, a integral, né? Que a gente vai chamar depois. Mas é importante só um detalhe meio técnico aqui, né? Então, Δx tende a zero. O que é esse Δx tende a zero? Quer dizer que a diferença entre os intervalos, né, é muito pequena, certo? Tende a ser muito pequena. E aqui ele está colocando assim, ó, tomando, né, Δx como o máximo Δxi, ou seja, mesmo se a gente pegar a maior diferença entre dois pontos aqui, né, que dividem esse intervalo AB, né, a gente tem aqui x1, x2 e tal, vai até xn, né, que é o B. A maior diferença, porque essas partições, né, como a gente deve chamar matematicamente, né, essas partições aqui, ó, né, esses pedaços aqui de intervalos, subintervalos, né, eles são, na verdade, eles não precisam ser do mesmo tamanho, né, eles podem ser de tamanho diferente, mas mesmo que a gente pegue o maior deles, né, se a gente pegar o Δx tendendo a zero, né, então fazer ele tendendo a zero, né, no limite, né, isso aqui vai acabar sendo a área da curva, tá? Bom, e tal limite não depende da escolha das partições de comprimento Δxi, por isso é xi, né, qualquer coisa, ou da escolha dos pontos xi nos subintervalos. Nesse caso, denotamos este limite pelo símbolo, né, aí vem o símbolo. Esse símbolo aqui de integral, né, que a gente já comentou em outra aula, mas agora ele vem com o intervalo, ele começa em A e termina em B. Tá? Então essa é a integral definida no intervalo, no caso de A até B. Então o que vai ser a integral definida, né, no intervalo AB? F de x dx, vai ser esse limite, tá? Que é chamado, né, de somas de Riemann. Por que é chamado de somas de Riemann? Né? Justamente porque é o somatório dos polígonos, né, e tal, e há um limite. Essa linguagem de limites, né, ela não existia lá na época do Leibniz nem na época do Newton. Tá? E então o Riemann, né, se apropriou disso e conseguiu criar, então, né, uma forma de definir, né, a integral em um intervalo, né? Então essa é uma contribuição importante.
Não se preocupem que a gente não vai precisar sempre calcular limites aqui, né? No caso, isso aqui é apenas a definição formal, né? Para se chegar a esse conceito e poder, então, e a gente poder, então, utilizar ele, vamos dizer assim, com a tranquilidade de que está tudo bem fundamentado, né? Basicamente é isso. Vamos lá, vamos para os exemplos que eu acho que vai ficar mais tranquilo de entender com os exemplos, né? Então vamos lá, vamos calcular essa primeira integral definida. Calcule a integral definida e esboce o gráfico da área correspondente. Olha só que interessante. Primeiro, né, como é que notação a gente usa aí quando a gente está fazendo o cálculo da integral definida? Então vamos supor que eu tenho essa integral, que é a integral de 2, né, 2 só, dx, tá? De 1 até 4. Bom, como é que a gente vai fazer? A gente vai resolver a integral, né? No mesmo modo que a gente resolvia a indefinida, tá? Qual é a integral de 2? Se a gente olhar na tabela, é 2x, tá? Só que aqui a gente não precisa colocar a constante arbitrária, não precisa botar 2x mais c. A gente vai botar só o que realmente é a expressão, né, ali da integral sem a constante arbitrária, tá? E vai colocar um semicolchete, vamos dizer assim, né, só uma parte aqui do colchete com os limites de integração, né? Então, nesse caso aqui vai ser o 1, né, limite inferior de integração, e o 4, né, que é o limite superior de integração. Então, ela vai de 1 até 4, tá? Então, a integral definida de 2x, né, de 1 até 4, é isso que a gente vai calcular. Como é que faz essa conta? Muito simples. A gente vai fazer a expressão que der aqui de resultado utilizando o limite superior, tá? E menos, tá? A diferença, né, da expressão que der aqui no resultado utilizando o limite inferior. Então, aqui vai ser 2 vezes 4 menos 2 vezes 1, né? E aí aqui 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 1, 2, 8 menos 2, 6, né? Então, olha só, a integral indefinida ela vai dar um número, vai dar um resultado, né, numérico. Por quê? Porque a gente calcula sempre os valores numéricos da integral, né? Aqui a gente fez isso, a gente substituiu o x, né, pelo limite superior e aqui pelo limite inferior, né? Então ela vai sempre acabar dando um número, né? Um número que corresponde, esse número aqui corresponde à área, né, delimitada entre a curva e o eixo x, né? Então olha só que interessante, por isso que nesse exemplo aqui a gente também se pede para esboçar o gráfico da área correspondente, para a gente entender realmente o que significa isso aqui. E olha só, então a gente tem aqui a integral definida de 1 até 4, né? Então começa em 1, né, e vai até 4, da função 2, né? F de x igual a 2, função constante, né? Que é essa linha vermelha aqui, ó, tá? Bom, a área, né, delimitada entre a curva e o eixo x vai ser exatamente esse quadrado, né, que está aqui. Se a gente for calcular a área desse quadrado, vai ser, né, de 1 até 4, 3, e de 0 aqui em y, né, de 0 até 2, 2, né? Então, 3 vezes 2 vai dar 6, né? Então, a área aqui, se a gente for calcular pelo gráfico, a gente vai observar que é 6, né? E se a gente resolver por integral definida também, né? Isso não é coincidência, realmente. A integral definida, ela pretende, né, calcular a área definida entre a curva, né, e o eixo x, e também delimitada pelo intervalo, né? Nesse caso aqui, dado pelos limites, que vão, né, vai de 1 até 4. Bom, outro exemplo de cálculo, né? Vamos lá. Calcule a integral definida e esboce o gráfico da área correspondente. Esse aqui vai de menos 1, né, até 2, da função x mais 2, tá? dx, né? Então, vamos fazer essa integral. Bom, primeiro a gente vai resolver de acordo com a tabela, né? Então, integral de... Aqui, como é a integral da soma, é a mesma coisa que soma das integrais. Então, integral de x é x ao quadrado sobre 2, e integral de 2 é 2x, né? Aqui eu não preciso botar mais c, né? Constante arbitrária, não precisa. E vou colocar aqui os limites, vou sinalizar os limites. Então, vai de menos 1 até 2, tá? Então, primeiro vou fazer essa expressão aqui, trocando x por 2, menos, tá? Essa expressão aqui, trocando x por menos 1. Então, aqui, ó. Então, esse parênteses aqui, né? Então, é a expressão substituindo x por 2. E esse outro parênteses aqui é substituindo x por menos 1. Fazendo as contas aqui, né? A gente vai ficar com 2 mais 4, vai ficar 6, né?
e fazendo as contas aqui, ó, né, menos 1 ao quadrado, 1, né, aqui 2 vezes menos 1, menos 2, tal, né, 1 meio menos 2 dá menos 3 meios, né, e fazendo essa conta final vai ficar 15 sobre 2, tá? Esse aqui é o resultado da integral definida. Agora a gente vai conferir como, se a gente desenhar o gráfico, né, nesse intervalo, né, nesse domínio que foi dado de menos 1 a 2, né, vamos dizer assim, e observar e calcular a área, né, da figura correspondente, a gente vai encontrar 15 sobre 2 também, né? Vamos ver. Olha lá, o gráfico aqui em azul ó, é exatamente o gráfico de x mais 2, né? A gente pode observar que passa pelo 2, a raiz é menos 2, né? Então a raiz disso aqui é menos 2, né? Está aqui dentro. Então em azul aqui a gente tem o gráfico da função. Só que os limites né, o inferior é menos 1 e o superior é 2. Então vai de menos 1 até 2, né? Bom, se a gente colocar então, né, a curva, o eixo x e esses limites, né, e a gente observar que a gente vai ter aqui um trapézio, tá? Bom, né, como é que é a área do trapézio? Né? Lembrando, é base maior, né, mais base menor, vezes altura divididos por 2. Essa aqui seria a base maior, né? Essa aqui seria a base menor, e aqui seria a altura. Então, base maior aqui vai ter de 0 até 4, né, em y, então 4. A base menor vai ter de 0 até 1, né? A gente multiplica pela altura, que é 3, né? De menos 1 até 2 dá 3 aqui, né? Então a gente vai ter 4 mais 1, 5, vezes 3, 15, divididos por 2, né? Que é a área do trapézio. Então base maior mais base menor, vezes a altura divididos por 2, a gente vai obter 15 sobre 2. Então é interessante observar, né? Que a integral definida, ela, na verdade, ela calcula a área, então, né, daquela região ali delimitada naquele intervalo. E um último exemplo aqui, né, para chamar atenção para um outro conceito muito interessante, que é o conceito de área líquida, né? Então, calcule a integral definida e esboce o gráfico da área líquida correspondente. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, nesse exemplo, né, então a integral que vai de 2 até 5, né, da expressão 2x menos 8, tá? Então a gente resolve essa integral, né? Vai ficar 2x ao quadrado sobre 2 menos 8x. Aqui a gente pode cortar, né, 2, então vai ficar x ao quadrado menos 8x e faz nos limites, né? Então, utiliza a expressão dos limites. Primeiro no limite superior 5, né, que é esse parênteses aqui, ó. Depois no limite inferior 2, né, que aí é esse parênteses aqui. Se a gente fizer as contas, né, esse aqui vai ficar 25 menos 40, aqui 4 menos 16, né? Então a gente vai ter menos 15 aqui, né, mais 12. Por quê? Porque aqui vai dar 4 menos 16 menos 12, né? Menos menos vai ficar mais 12. No final a gente vai ter menos 3. E aí é interessante, porque olha só. Tá, mas a integral definida não calcula a área, mas como é que tem área negativa? Existe área negativa? Bom, a gente sabe, né, lá do estudo de geometria, né, da educação básica, que a área, né, o conceito de área em si, ele não pode admitir aí medidas negativas. Mas aqui a gente vai falar de área líquida, né, que seria o seguinte: quando a gente define lá o problema da área, né, a gente coloca que a função tem que ser não negativa, tem que estar acima do eixo x. Né? Então a gente considera o cálculo sempre, né, das integrais, pensando, né, que a gente está calculando uma área de uma região, né, que fica acima do eixo x. Tá bom, mas tem funções que vão passar abaixo do eixo x. Então como é que a gente faz? Então o que a gente faz é o seguinte: a gente na verdade vai subtrair uma da outra, né? Então a gente vai ter lá o total de área acima do eixo x, né, de uma função, a gente vai ter o total dessa área, vai ter o total, né, da área que fica abaixo do eixo x, né, e a gente vai fazer a diferença das duas. Se a diferença der negativa, isso quer dizer que tem mais área abaixo do que acima, né? Isso que é assim que a gente pode interpretar. E aí a gente chama de área líquida. O que seria a área líquida? Né? Seria a diferença das áreas que ficam acima do eixo x, né, pelas áreas que ficam abaixo. Né? E esse exemplo é muito bom para mostrar isso. Então a gente tem esse conceito de área líquida.
né? Bom, se a gente olhar no gráfico, olha só, que interessante. A gente tem aqui o gráfico da função em azul, né? Essa função aqui, porque é 2x menos 8, né? A raiz está em 4, então, né? A raiz dessa função é 4. Vai tocar, né? Vai acabar tocando aqui lá no eixo y no menos 8, né? Que é o termo independente. Bom, então esse é o gráfico da função. Se a gente observar os limites, né? Vai de 2 até 5. Então vai aqui do 2, né, até o 5. Porém, né, do 2 até o 4, até a raiz, a gente tem uma região que é negativa, na verdade. Né? A gente tem uma área que está numa região que está abaixo do eixo x em y. Né? Se a gente observar por y, ela está abaixo do eixo x, né? Então é a área, vamos dizer assim, né, a área negativa. É um conceito estranho, mas que a gente pode interpretar dessa maneira. A área que está na região negativa do plano cartesiano. Tá? E acima, né, do eixo x a gente vai ter então uma área positiva. Observe que a área positiva, né, ela é menor do que a área negativa. Né? É um triângulo, né, os dois são triângulos, aqui as duas áreas são triângulos, e essa aqui é um pouco menor. Né? Então isso quer dizer o quê? Que a área líquida, né, vai ser negativa, né? Porque quando a área líquida dá positiva, quer dizer que tem mais parte positiva do que negativa. Né? E nesse caso aqui não. Como a área líquida é negativa, né, vai ser mais negativa do que positiva. Olha só a área verde, vamos calcular a área verde aqui. Ó. De 2 até 4, né, é a área do triângulo, né? Do triângulo retângulo. É base vezes a altura divididos por 2. Então aqui a gente tem 2, e daqui até aqui a gente tem 4. 2 vezes 4, 8. 8 divididos por 2, né? Então vai nos dar essa área aqui que é 4. Né? E essa área aqui, vamos fazer as contas. Ó. A base é 1, né? A altura é 2, então 1 vezes 2 divididos por 2 dá 1. Então a gente tem essa área 1, né? Não importa a unidade de medida aqui, né? Então é 1 e aqui é 4. A diferença, né? Então 1 menos 4 vai dar menos 3. Né? E esse menos quer justamente dizer que essa área abaixo do eixo x, né, ela é maior, é uma região maior. Né? Era isso, até a próxima.